Fala, investidor e futuro investidor. Quem fala aqui é o João Pedro Souza, do Mente Milionária, e no vídeo de hoje vamos fazer a análise do fundo imobiliário HGRE11, a pedido de um inscrito do canal. Então, bora para a tela. Primeiramente, estamos aqui no site de RI do HGRE11, onde a gente pode verificar que o gestor do fundo é o Pátria Investimentos e o administrador é o Banco Genial. É um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, fundo imobiliário de tijolo. Aqui no relatório gerencial de janeiro de 2025, que é o relatório gerencial mais atualizado disponibilizado no site de RI do fundo imobiliário, a gente pode ver uma cota valor de mercado de R$ 99,00. Porém, essa cota hoje, na data de gravação deste vídeo, já está em quase R$ 107,00, ou seja, teve um leve aumento na cota. A cota patrimonial é de R$ 154,00, valor de mercado, considerando essa cota aqui de 99, é de 1,2 bilhão, número de cotistas de 144 mil. Rendimento no último mês de 85 centavos por cota. Isso dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,3%, considerando essa cota. Temos uma alavancagem um pouquinho alta, na minha opinião, de 2,9% e uma vacância física e financeira um pouco alta também, de 13% e 9,4%, respectivamente. E vale a pena destacar aqui que, considerando a cotação atual na data de gravação do vídeo de quase R$ 107,00, isso equivale a um preço sob valor patrimonial, um PVP, de 0,7. Isso representa um desconto de 30%. E a gente está falando de um fundo de laje corporativa. E aí, será que você vai aproveitar essa oportunidade de comprar um imóvel com 30% de desconto? Será que vale a pena? É isso que a gente vai descobrir fazendo a análise desse relatório. Aqui no comentário do gestor, a gente pode ver que eles chegaram no novo patamar de distribuição recorrente de 85 centavos por cota. É um marco importante para o fundo, dado que eles tinham estabelecido o patamar de 78 centavos por cota em abril de 22, que se manteve até então. No fechamento do mês de janeiro, tivemos a redução das vacâncias físicas e financeiras para 13% e 9,4%, respectivamente, motivadas pelo início do prazo de contrato de 2 andares alugados na Torre de Jatobá. Por outro lado, também ficou formalizada a devolução do 32º andar do Berine One pela América Energia, que continua ocupando um andar no fundo do prédio. As locações na Torre de Jatobá foram para as empresas Mega Promo e C6 Bank, ocupando um andar cada. Ambas ocuparam andares que já estavam mobiliados e por isso conseguimos negociar prazos menores de carência, se comparados com os praticados em outros negócios. Para a primeira foram concedidos 5 meses de carência e para a segunda não há carência, mas sim um desconto de 50% no aluguel do primeiro ano. Fazendo um comentário em relação a isso aqui, geralmente a carência é de 1 ano. Você conseguir negociar uma carência de 5 meses aqui com seu inquilino, no caso dos fundos imobiliários, é um ótimo negócio. O trabalho de comercialização segue com algumas outras negociações e estamos confiantes em celebrar novas locações ainda no primeiro semestre. Com estas novas locações, o prédio agora possui 42,5% de vacância. Na minha opinião, uma vacância um pouco alta, mas a gente tem que ver quantos por cento do patrimônio líquido corresponde este imóvel aqui. É esperada a devolução do andar ocupado no Senesp ainda no primeiro semestre e já estamos trabalhando em busca de reposição. Em contrapartida, estamos negociando um abatimento na multa rescisória, em contrapartida deixar um espaço mobiliado e pronto para ocupação. Então aqui, no caso desse imóvel, eles estão querendo utilizar a mesma estratégia que os imóveis aqui de cima, ó, onde foi negociado uma carência menor e no caso do segundo inquilino aqui um desconto de 50% no aluguel no primeiro ano, porque o imóvel já era mobiliado. Na composição do resultado, podemos ver aqui em janeiro de 2025 um total de receita de 12.291.000 e um total de despesa de 2.538.000, resultando em um lucro de 9.753.000, versus o lucro de dezembro de 2024, que foi de 8.766.000. Então a gente teve um ganho aqui, um aumento no resultado do mês de dezembro de 24 para o mês de janeiro de 25. No resultado do fundo por cota, a gente pode ver que em fevereiro de 2024 ele pagava 78 centavos por cota. E isso se manteve durante março, abril, maio. Em junho, provavelmente teve um pagamento extra e o pagamento foi de 1,50. Depois voltou para 78 centavos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E agora em janeiro, eles atingiram esse novo patamar de 85 centavos por cota. No gráfico de rentabilidade,
Aqui a gente pode ver o HGRE em laranja. Desde fevereiro de 2009 até fevereiro de 2024, a gente pode ver que o HGRE teve um desempenho um pouco pior do que o rendimento do CDI e um pouquinho pior do que o rendimento do IFIX. Olhando para a composição do patrimônio líquido, a gente pode ver que mais de 90% do patrimônio líquido do fundo são imóveis físicos, que corresponde a 1,7 bilhão em imóveis, em fundos imobiliários 37 milhões, em CRIs 52,2 milhões, em renda fixa 18,2 milhões, parcelas a receber 35,7 milhões, aquisições 53 milhões, um patrimônio líquido total de 1,8 bilhões. Aqui na distribuição geográfica, a gente pode ver que 95% dos imóveis fica na região de São Paulo, 3% no Paraná, 1% no Rio, 1% no Rio Grande do Sul. Ou seja, Sudeste e Sul somente. No gráfico de vacância física e financeira, a gente pode ver que em fevereiro de 2024 havia uma vacância financeira de 18% e agora em janeiro de 2025, um ano depois, uma vacância financeira de 9%. Ou seja, uma redução em um ano de 50% na vacância. Na exposição por locatário, 27% é para TOTS e 25% para Vivo. Para mim isso aqui está um pouco concentrado. Olhando para o gráfico de alavancagem, a gente pode ver que em 2025 a alavancagem é de 2,9 e eles pretendem zerar essa alavancagem até 2030. E como eles vão fazer isso? Fazendo as amortizações. Agora em 2025 eles querem amortizar 10 milhões, em 2026 eles querem amortizar 11 milhões, 2027 15 milhões e 2028 17 milhões, atingindo assim 0% em alavancagem. E eles pretendem fazer isso aqui, ó, com o eventual consumo do caixa anual necessário para fazer frente às amortizações das dívidas. O valor corresponde a 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. Por que 5%? Porque os outros 95% eles são obrigados por lei a distribuir. No pior cenário, em que o fundo não tenha caixa disponível, esse limite de 5% de resultado poderia ser usado para cumprir com as amortizações e pagamentos previstos, sem impacto direto na distribuição dos rendimentos. Ou seja, parece um plano bem promissor. Nessa tabela a gente pode ver os imóveis, e eu destaquei para vocês aqui o imóvel Jatobá e o imóvel Guaíba. O Jatobá é um imóvel que fica na cidade de Barueri, São Paulo, e o Guaíba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. São os dois imóveis com maiores vacâncias. O Jatobá com a vacância de 41,6% e o Guaíba com a vacância de 77%. Se a gente for olhar só para a vacância, realmente está bem alto. Só que o imóvel Jatobá corresponde a 5,4% do patrimônio líquido do fundo. Não é tanto assim. E o Guaíba corresponde a 2,7% do patrimônio líquido do fundo. Então, na minha opinião, está bem controlado. Se essa vacância de 77% fosse nesse imóvel aqui, o Zaidan, que corresponde a 21% do patrimônio líquido do fundo, aí sim isso ia ter um impacto financeiro muito maior. E aí o fundo ia estar tendo um péssimo resultado agora. E para concluir essa análise, eu quero dizer para vocês que eu particularmente não tenho HGRE11 na minha carteira. Na verdade, eu não tenho um fundo imobiliário de laje corporativa. Os fundos de tijolos que eu tenho são fundos de galpões logísticos e fundos de shopping. Mas olhando o relatório gerencial desse fundo aqui, eu confesso para vocês que eu gostei sim desse fundo. Ele faz bons pagamentos, está num PVP bem atrativo, com 30% de desconto, e tem um ótimo plano para reduzir essa vacância financeira e essa alavancagem um pouco alta. Mas no fim das contas estamos falando de fundo imobiliário de tijolo, então eles têm imóvel físico, é algo palpável e imóveis bem localizados. Isso traz segurança para o investidor. Agora comenta aqui abaixo, você tem HGRE11? Você investe nesse fundo? O que você achou desse fundo? Se você quer que eu faça análise de qualquer fundo imobiliário, basta se inscrever nesse canal e comentar aqui abaixo qual fundo imobiliário você quer que eu traga aqui para fazer análise do relatório gerencial. No mais, se inscreve no canal, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer aqui e bater os 200 inscritos do canal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo também. Até a próxima!